Olá! A presente videoaula disponibiliza um método simples para a identificação das cargas dos átomos em compostos orgânicos. No processo, será utilizada a representação estrutural de Lewis. Aproveitem! A identificação das cargas em substâncias iônicas é fundamental para o entendimento de suas propriedades. E, para tanto, o conhecimento das características das fórmulas estruturais fornece meios para rápida e simples identificação. Faremos uso da fórmula estrutural de Lewis, apresentada na videoaula passada, por evidenciar cada elétron da camada de valência como um ponto. Sua contabilidade será usada para saber se há elétrons sobrando ou faltando, com base nas quantidades no estado fundamental. Veja a fórmula de Lewis da metanamina. Ela é formada por um carbono, 5 hidrogênios, e um nitrogênio. Usando a distribuição eletrônica, verifica-se que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, o carbono tem 4, e o nitrogênio tem 5. Estes valores são nossa referência, pois correspondem às quantidades no estado fundamental. Observe o carbono da metanamina, ele apresenta 4 pontos vermelhos. São seus 4 elétrons da camada de valência. Ou seja, como a quantidade é igual à obtida no estado fundamental, não há elétrons sobrando, nem faltando, no carbono. Portanto, ele não tem carga. Todos os hidrogênios têm apenas um ponto azul, ou seja, um elétron na camada de valência. Como a quantidade é igual à obtida no estado fundamental, não há elétrons sobrando, nem faltando, nos hidrogênios. Portanto, eles não têm carga. Por fim, o nitrogênio tem 5 pontos verdes, no caso, 5 elétrons na camada de valência. Como a quantidade é igual à obtida no estado fundamental, não há elétrons sobrando, nem faltando, no nitrogênio. Portanto, ele não tem carga. E, consequentemente, a molécula de metanamina não tem cargas. O segundo exemplo é o cátion amônio, uma substância inorgânica. Ele é formado por um nitrogênio e 4 hidrogênios. Usando a distribuição eletrônica, verifica-se que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, e o nitrogênio tem 5. Estes valores são nossa referência, pois correspondem às quantidades no estado fundamental. Veja a fórmula estrutural do cátion amônio. Todos os hidrogênios têm apenas um ponto azul, no caso, um elétron na camada de valência. Como a quantidade é igual à obtida no estado fundamental, não há elétrons sobrando, nem faltando, nos hidrogênios. Portanto, eles não têm carga. O nitrogênio, por sua vez, tem 4 pontos verdes, ou seja, 4 elétrons na camada de valência. Há um elétron a menos do que a referência. Portanto, ele apresenta uma carga positiva, pois deve, um elétron. Consequentemente, o cátion amônio tem uma carga positiva localizada no nitrogênio. O terceiro exemplo é o ânion metanoato. Ele é formado por um carbono, um hidrogênio e 2 oxigênios. Usando a distribuição eletrônica, verifica-se que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o hidrogênio tem um elétron, e o nitrogênio tem 5. Estes valores são nossa referência, pois correspondem às quantidades no estado fundamental. Veja a fórmula estrutural do ânion metanoato. O carbono tem 4 pontos vermelhos, no caso, 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem apenas um ponto azul, ou seja, um elétron na camada de valência. Para esses átomos, como a quantidade é igual à obtida no estado fundamental, não há elétrons sobrando, nem faltando. Portanto, eles não têm carga. Ao visualizar os oxigênios, percebe-se que cada um apresenta uma quantidade distinta de pontos verdes. Logo, devemos analisá-los de forma independente. O oxigênio do centro da cadeia tem 6 pontos verdes, que correspondem aos 6 elétrons na camada de valência. Esta quantidade é igual ao valor de referência, portanto, não há carga. Mas, ao fazer a análise do oxigênio da direita, percebe-se que ele tem um elétron a mais que no estado fundamental. Por isso, ele apresenta uma carga negativa. Consequentemente, o ânion metanoato tem uma carga negativa localizada em um dos seus oxigênios.
O último exemplo é o ozônio, outro composto inorgânico. Ele é formado por 3 oxigênios. Usando a distribuição eletrônica, verifica-se que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Este valor é a nossa referência, pois corresponde à quantidade no estado fundamental. Veja a fórmula estrutural do ozônio. São 3 oxigênios com quantidades distintas de pontos. O de cima tem 6 elétrons na camada de valência. Neste caso, como a quantidade é igual à obtida no estado fundamental, não há elétrons sobrando, nem faltando. Portanto, ele não tem carga. O oxigênio do centro da cadeia tem 5 pontos, no caso, 5 elétrons na camada de valência. Esta quantidade é uma unidade menor que o valor de referência, portanto, ele tem uma carga positiva. E o oxigênio da direita tem um elétron a mais que no estado fundamental. Por isso, ele apresenta uma carga negativa. Consequentemente, o ozônio tem uma carga positiva em um oxigênio, e uma carga negativa em outro, sendo uma substância com carga resultante, igual a 0. Em todos os exemplos, fizemos uso da distribuição eletrônica dos átomos no estado fundamental. Mas, se vocês gostam de fazer uso da tabela periódica, é possível utilizar os dados das famílias. Por exemplo, o carbono é da família 4A. Todos os elementos desta família têm 4 elétrons na camada de valência, no estado fundamental. E, seguindo o padrão, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. O oxigênio, 6 elétrons. E, assim por diante. Salienta-se que esse facilitador é relacionado aos elementos representativos da tabela periódica. E aí, entenderam o conteúdo sobre identificação de cargas em substâncias? Aproveite para curtir o vídeo e divulgar para os amigos. Assim, você incentivará o canal e a produção de vídeo-aulas com conteúdos variados. Até a próxima!